Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje veremos laços, que são uma execução contínua de um trecho de código, até que se chegue a uma condição de finalização. Então vamos colocar aqui int i igual a 0, e vamos colocar aqui for i é igual a 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor ou igual a 10, ponto e vírgula, i mais mais. Vamos colocar aqui um cout, número, e endline. Então o que está fazendo aqui? O laço for pode conter desde nenhum parâmetro até 3, que é o for completo. E os parâmetros são separados por ponto e vírgula. Por isso que eu fui falando e fui frisando ponto e vírgula. O primeiro parâmetro aqui é para a inicialização de variáveis. O segundo parâmetro é a condição para continuar ou encerrar o for. Aqui, no caso, o i tem que ser, enquanto o i for menor ou igual a 10, o for vai continuar. E o terceiro parâmetro é o incremento de variáveis. Aqui eu estou incrementando i mais mais. Conforme nós vimos nas aulas anteriores, pode ser i mais mais ou mais mais i. Nesse caso não faz diferença. Vou colocar o i mais mais, que é o mais comum. Vamos ver o que ele vai mostrar. Mostrou de 0 a 10. Então agora vamos fazer uma alteração aqui. Como a variável i já está inicializada, vamos tirar ela da inicialização. Quer dizer, o parâmetro 1 não vai existir. Vamos executar? De 0 a 10 de novo, sem problemas. Nós podemos também tirar o terceiro parâmetro, que é o incremento da variável i. Mas esse incremento deve estar em algum lugar dentro do laço do for. Então vamos tirar o i daqui, só vai ter o parâmetro 2, que é a condição de saída. Só que eu tenho que incrementar em algum lugar, senão ele vai entrar em looping. Vamos ver como é que é o looping? Ele não sai do zero, porque não está incrementando nada. Então ele tem que ir em algum lugar. Eu poderia colocar, depois de imprimir o número, poderia colocar i assim. Ele ia funcionar. Quer ver? De 0 a 10. Ou eu poderia fazer no bom estilo de desenvolvedores de C++, colocar aqui mesmo, porque não faz diferença incluir aqui. Tá vendo? Então eu incluí a soma aqui na própria variável. Como ela não está sendo associada a mais nada, aqui é o suficiente. Então, por fim, podemos retirar a condição de saída, que é esse i menor ou igual a 10. Mas, novamente, a condição deve estar em algum lugar dentro do for. Então, se eu colocar aqui for desta forma, sem nenhum dos três parâmetros, porém separados pelos pontos e vírgulas, isso aqui significa que é um looping infinito. Não recomendado, evidentemente. Então, em algum lugar aqui do laço, nós temos que fazer uma saída. Então, vamos colocar aqui if i é maior que 10. Então, break. Lembra do switch case, o break? Então, temos um novo comando que, na verdade, não é novo, né? Ele interrompe o laço tanto do for quanto do while, que veremos mais para frente. Assim, quando o índice i for maior que 10, o for será interrompido. Lembra, maior que 10, não igual. Tá vendo? De 0 a 10. Como você percebeu, se você retirar algum dos parâmetros do for, ele deve estar em algum lugar dentro do loop. C++, diferente de C, permite que as variáveis sejam criadas em qualquer ponto do código. Em C, as variáveis devem ser criadas no início da função. Mas se você estiver usando um compilador C++, essa regra ela é mais flexível. Se você estiver usando um compilador C puro, você vai ter que criar todas elas no início da função. Bom, dito isso, vamos fazer o seguinte. Já que eu posso criar a variável em qualquer lugar, vamos fazer o estilo que o pessoal gosta de fazer, que é criar a variável dentro do for. Então, int i igual a 0. A variável está criada e o for vai utilizá-lo. Então, esta criação de variável dentro do laço for chama-se escopo. Todas as variáveis criadas em C++ têm um escopo definido. Neste caso, a variável int i pertence ao laço for, e assim que ele terminar, a variável não existirá mais. Vamos executar uma vez. Funcionou, certo? Vamos colocar aqui, fora do laço for, colocar um valor para a variável i. Vamos compilar. Ele deu erro de compilação. Não sei se você consegue ler aqui, mas está dizendo i não foi declarado neste escopo. Por quê? Porque o i ele pertence ao for. Ele não está fora do for e sendo visualizado por toda a função. Ele só foi criado aqui dentro e ele vai morrer aqui dentro.
Então a variável i só tem a sua visibilidade dentro do for, não na função. No futuro veremos mais sobre escopos de variáveis. Então vamos retirar aqui o i. Agora, como eu falei que o primeiro parâmetro é inicialização de variáveis e o terceiro parâmetro é incremento ou decremento de variáveis, vamos fazer uma coisinha aqui. Int i igual a 0. Assim, os desenvolvedores em geral adoram a variável i como indexador de qualquer coisa. E se você já está usando o i e precisa de um segundo indexador, eu também não sei porque o pessoal adora o j. Acho que é porque é a sequência do i, sei lá. Tem coisas que é melhor não perguntar, simplesmente fazer. Então, se você quer inicializar duas variáveis, você põe a primeira variável com o valor, vírgula, a segunda variável com o valor, vírgula, a terceira e assim sucessivamente. Vamos colocar aqui a condição de saída, menor que 10, que nós tínhamos visto, e vamos colocar o incremento de i e o decremento de j. Vai ficar bem diferente. O if de saída não é necessário mais aqui. Então vamos imprimir aqui o número i. Já está aqui, não precisa incrementar porque já está incrementado ali no for. E vamos colocar aqui um espacinho número j. E o j. Deixa eu colocar um espaço aqui para visualizar mais fácil. Vamos ver? Se você perceber, o i foi de 0 a 10 e o j foi de 10 a 0 porque ele estava decrementando. O for não é difícil, mas ele tem algumas regrinhas para serem seguidas. Como ele tem 3 parâmetros e nenhum dos 3 é obrigatório, você tem que prestar muita atenção sobre isso. Um outro laço que nós vamos ver aqui é o while. Deixa eu apagar tudo isso aqui. While significa enquanto. E o que significa isso? Que ele depende de uma condição para continuar o seu laço, ou seja, a condição tem que continuar sendo verdadeira para que ele continue executando o bloco de código. Ela é muito parecida com o for, que contém só o parâmetro de condição de saída, o segundo parâmetro. Então o while só vai ter a condição de saída ou permanência do bloco. Então vamos fazer um código aqui. Então int i é igual a 0, while faça enquanto i for menor ou igual a 10, aí você tem um bloco de código que vai ser executado. Todo bloco de código em C, C++ tem chaves. E vamos imprimir o número. Número, 2 pontos, i++. Como o i aqui precisa ser menor ou igual a 0, menor ou igual a 10, e ele começa com 0, em algum lugar dentro do bloco tem que incrementar ele. Endline. Vamos executar. Imprimiu de 0 a 10. Quase a mesma coisa que o for, só que mais simples. Porém, o for você pode inicializar e somar as variáveis na linha dele. No while, inicializar e somar é separado, ele só tem a condição de saída. No while, assim como no for, a condição pode conter igualdades, end, or e diferente. Então vamos criar aqui algumas variáveis para fazer esse teste. Então vamos colocar aqui, já criei o i, vamos criar o j também, ter duas variáveis. Então vamos lá. Enquanto i for menor que 10, menor ou igual a 10, e vamos pegar j e decrementá-lo e verificar se ele é maior enquanto ele for maior que 15. Então a condição pode parecer meio complicado, mas utilizamos o operador end e ao mesmo tempo verificamos que j é maior que 5. Também já decrementamos ele. Já fizemos várias coisas ao mesmo tempo. Então ele vai fazer aqui, enquanto i for menor ou igual a 10 e j for maior que 15. Só que toda vez que ele passar aqui, ele vai decrementar o j. O j começou com 20, aí ele vai decrementando 19, 18 e ao mesmo tempo faz um teste. Enquanto j for maior que 15, o while também funciona, porque eu estou com a cláusula end aqui. Então essa condição tem que ser verdadeira e esta condição também tem que ser verdadeira. Vamos executar. Ele imprimiu até 4. Por quê? Porque em algum momento aqui, o j, quando foi decrementando, ele não era maior que 15, então ele saiu. Agora vamos tirar esse decremento aqui do while só para ilustração, que funciona igual ao for. Então tirou aqui, mas ele tem que ir em algum lugar. Vamos colocar aqui j menos menos, decremento, if j é menor que 15, então break. Por que eu coloquei menor aqui? Separei o decremento do if só para ilustração. Você poderia colocar JJ menos sem problema. Uma observação é que no while j maior que 15, aqui no if ele tem que ser menor que 15, senão a condição não funciona.
Se você colocar aqui, se if for maior que 15 para, ele não vai funcionar. Ele tem que funcionar até menor que 15. Vamos executar. Ah lá. Tá vendo? Porque ele começou com 20 e foi decaindo. Então, enquanto J for menor que 15, ele vai funcionar. Se eu colocar maior aqui, ó, ele não fez nada. Por quê? J é maior que 15? É 20, começou com 20, então cai fora. Então o teste tem que ser invertido do while ali, tem que ser menor. Enquanto ele fosse maior, ele fazia, mas aqui no caso ele tem que ser menor. Enquanto ele for menor, ele faz. Então executando de novo, só para mostrar. Tá aí, 0 a 14. Isso daqui já tem um pouco a ver com lógica. Então faça testes de maior, menor, igual, se variável é maior que uma coisa, ou menor que outra, ou menor igual, maior igual, para você entender a lógica dos ifs e em quando ela se encaixa em que momento. Então agora vamos alterar o corpo do while para aprendermos um outro comando. Então, tá aqui igual a 0, J20, aqui 10, beleza. Vamos colocar aqui, ó, vamos tirar o decremento aqui, vamos colocar direto aqui. Só que eu vou colocar, faça enquanto maior que 15. Se if for maior que 15. Aqui, ao invés de break, eu vou colocar continue. O comando continue permite que a partir desse ponto haja um retorno para o início do while. Também funciona no for. Então nenhum outro comando será executado a partir deste ponto. Então vamos colocar aqui a impressão para cima, para ilustrar melhor o exemplo. Aí vai testar. J é maior que 15? Então continue. Ele vai fazer. Se ele não for maior que 15, eu vou dar um break aqui. Pode ver que o break pode ir sozinho na linha. Então vamos executar. Ele imprimiu de 0 a 5. Por quê? Porque ele primeiro, como eu mudei aqui a impressão, estava embaixo, coloquei em cima, ele imprimiu um a mais. Então ele começou com J. J é maior que 15? Começou com 20, então continue. Ele não caiu no break, ele foi continuando. 19 é maior? Continue. 20, 18, 17. Quando ele falou 15 é maior que 15? Não, não é. Então sai do if, que você percebeu que não tem um else aqui, e ele deu um break. Automaticamente ele encerrou o while. Não é muito complicado, né? É só uma questão de prestar atenção e entender como funciona. Então vamos ver um outro comando que é muito similar com o while, chama doWhile. O funcionamento dele é muito parecido com o while. Vamos colocar aqui. Ele começa com o do, aí temos o número, vamos tirar os CJs aqui, que não é necessário. E vamos tirar daqui de cima também. O break também não é necessário. Aí do, entre chaves, o bloco de código. Aí aqui no final você põe o while, passa enquanto i for diferente de 0, por exemplo. E aqui, vamos tirar esse incremento aqui. E aqui ponto e vírgula. Então vamos executar só para você ver o que ele vai fazer. Ele imprimiu 0. Bom, mas eu não acabei de dizer aqui que ele tem que fazer enquanto for diferente de 0, mas aqui é 0, não é diferente, ele não teria que fazer. Então vamos lá. Se estivéssemos usando o laço while, não teria impresso nada. Como o do while executa pelo menos uma vez, depois checa a condição, percebeu que há um erro de lógica aqui e utilizamos o while errado. Deveríamos ter usado o while, não do while, porque ele vai executar pelo menos uma vez e depois fazer o teste de condição. Bom, você só tem que entender como funciona o while do while for para saber em que situações é que eles são necessários. Um pode ser melhor do que o outro ou não fazer diferença. Isso aí fica a seu critério. Sobre laços, acho que já foi o suficiente. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.